Mas não coloque isso no seu coração, tá bom? Hoje é o primeiro dia. Deixa Deus falar contigo. Hoje Deus está plantando. Quem está acostumado a vir aqui sabe que a gente é diferente. Mas hoje o Senhor trouxe um direcionamento diferente para as nossas vidas. Para que a gente sente, aprenda. Em nome de Jesus. Coloque sobre seus pés. Tira essas mãos para cá. A paz da igreja. Como o pastor falou, não se apresse, né? Dizem que baiano fala devagarzinho, né? Fique em paz aí, né, pastor? Também a gente fica feliz. Meu pastor, essa oportunidade bonita eu tenho aqui na nossa igreja. Eu sei que vai vir com gostinho de acarajé, de vatapá, né? Para descer do céu, amém? Oremos. Senhor, meu Deus e eterno Pai, toda a honra e toda a glória seja para ti, Pai. Queremos aqui, Senhor, apresentar a vida do teu filho, pastor Roberval, Senhor, e o seu querido amigo, ó Pai querido, o nosso também, Marcelo, né, que está aqui. Mas de antemão, é ele que, Senhor, está na condição de ministrar a tua palavra. Tua palavra diz, Senhor, em Gênesis 9:14, que o Senhor fez uma promessa a Noé, dizendo que enviando, Pai, uma nuvem, e através dessa nuvem, Senhor, haveria um arco celeste. Pai querido, Pai amado, assim seja semelhante modo o teu servo nessa noite. Como nuvem, Senhor, ó Pai querido, Pai amado, ele seja representado. E como arco celeste, Senhor, seja a palavra, Senhor, que ele há de ministrar. Para dizer que há aliança com a tua igreja, que há promessa com a tua igreja ainda, Deus. Usa ele grandemente nessa noite como instrumento, como homem de Deus. Fala, Senhor, através da sua boca com o teu Espírito Santo, através deste homem. E enquanto ele faz o teu querer e a tua vontade, Deus, guarda, Senhor, a sua família, os seus bens. Guarda, Senhor, todos os seus projetos que está para ser entregue sobre as suas mãos. Não deixa, Senhor, que o devorador, o migrador, Senhor, entre, Senhor, com confusão sobre a sua vida. Repreendemos em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós possamos assentar essa cadeira, ouvir o teu falar e crer, Senhor, na tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe. Amém, irmãos? Glória a Deus. Primeiro, meus irmãos, uma boa noite, a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Já me sinto em casa, amém, irmãos? Eu peço para vocês que eu me sinto em casa. A palavra de Deus, sempre que vamos pregar, nós temos o tempo, que é uma grande responsabilidade trazer a mensagem de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Eu confesso para os irmãos que se fôssemos para casa agora, eu creio que todos nós iríamos sair deste lugar ricamente abençoados. E na abertura do culto, na palavra ministrada pelo nosso irmão Fábio, na palavra ofertória, os louvores, o amor de Deus foi ministrado neste lugar. Amém? Aleluia. Sou grato a Deus por esta oportunidade. Abra a Bíblia, por favor. Mateus, no capítulo 22. Eu vou ler aqui o tema. Mateus, no capítulo 22, por favor. Sou grato a Deus. Enquanto você procura, eu vou agradecer a Deus. 22 anos. 22. Sou grato a Deus por esta oportunidade que me foi cedida. Grato a Deus pela vida do pastor Roberto. Amém. Em nome de Deus. Ele já falou tudo que tinha de falar nesse homem. Também falei para ele, né, irmão? Deus dá honra quem tem honra. E nós que temos uma caminhada no Evangelho, sabemos, pastor, que tem muitos charlatões aí, né? Se diz pastores, mas que não carrega, né, o amor de Deus no coração. Eu vejo que este lugar, não só o pastor, porque, né, pelas suas ovelhas, mas pelo seu pastor conhecer as suas ovelhas. Então, neste lugar eu sei que o amor de Deus, né, flui mais do que tudo neste lugar. Amém? Sou grato a Deus pela vida da nossa irmã Márcia.
essa mulher abençoada. Já aprendi a amar de tamanha forma. Os irmãos nem imaginam. O servo de Deus, pastor, que não tem facilidade de amar, ele tem alguma coisa errada, né? Então já amo essa mulher, em nome de Cristo Jesus. Né? Nesses poucos dias que tenho ali, irmão, já laço de amizade, de intimidade, né? Paro ali para escutar ela, ela me escuta. Deus abençoe a vida da senhora, irmã Márcia, amém? Deus abençoe a vida de José Marcelo. Eu até, quando eu falo de José Marcelo, fica até estranho, porque todo mundo na minha cidade conhece ele por Pedro. Tem a história e o porquê, mas todo mundo conhece por Pedro, né? Nosso irmão Fábio, Deus abençoe, meu amado, por tudo, né? A sua família, né? Deus abençoe, grato a Deus por tudo, nosso pastor, todos vocês, irmãos, Deus abençoe, né? Deixa eu adiantar aqui, porque o tempo eu vou ser rápido, né? Tudo que eu ia ministrar, já foi ministrado, mas vou ser bem rápido, amém? Mateus 22, 35, vamos ler do 25, né? Vamos ler do 34, diz assim, 22, 34, diz assim: e os fariseus, ouvindo o que ele fizera, emudeceram os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar, e um deles, doutor da lei, interrogou para experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, ou seja, se o primeiro é grande, o segundo também é grande. Porque diz só, e o segundo, semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém? Eu vou ser fiel num tema. Desde o dia que eu vi que o pastor disse que estava nesse propósito de pregar sobre o amigo, né, pastor? Cuidar do amigo. Eu já tinha lido aí a passagem do bom samaritano, né? A qual o nosso irmão José Marcelo leu. E Deus, aqui quando o pastor falava, eu sou assim, pastor, eu sou aquele pregador que eu obedeço a Deus, né? Quando o culto está rolando e o nosso pastor José Marcelo me conhece, por várias vezes minha mensagem eu tirei em cima do altar, amém? Mas isso não quer dizer que o cabo é relaxado, não. É porque nós estudamos, né? E às vezes por aquilo que nós estudamos, porque Deus não vai você não vai estudar, Deus vai te usar lá em Mateus não, viu, irmãos? Deus te usa onde você conhece, onde você lê, onde você busca. Amém? Então, muitas vezes Deus me dá a mensagem dessa forma, no altar, sentado na cadeira, no chuveiro. Deus vai lá e muitas vezes eu estou estudando, tentando procurar uma mensagem, pastor, e muitas vezes eu não consigo estudar somente aquela mensagem e colocar aquilo ali na minha mente. Aí quando eu vou para o banho, quando eu chego na igreja, Deus vai lá e me dá uma mensagem, né? E eu preparei uma mensagem ali no dia de hoje e Deus, né, cumprimentou essa mensagem de hoje de acordo com aquilo que foi ministrado aqui hoje. Irmãos, sabemos nós que para ser servos de Deus, e o que Deus deu a Moisés na sua lei foi os 10 mandamentos, para que fosse cumprido pelos seus servos. E a Bíblia diz que quando Jesus ele vem à terra, ele disse: eu não vim revogar a lei, mas eu vim cumpri-la. E Jesus, por várias vezes, ele foi indagado acerca da lei. Jesus, por várias vezes, foi experimentado
a falar acerca da lei. Se nós lermos aqui este versículo, quando nós lemos, nós vamos ver que os fariseus, os doutores da lei, estavam tentando experimentar Jesus. Experimentar de que forma? Experimentar Jesus acerca da lei, perguntando sobre os mandamentos, o que Jesus falava dos mandamentos, o que Jesus sabia dos mandamentos. Jesus começa a anunciar dizendo: olha, amarás a Deus acima de todas as coisas, de todo o seu pensamento, de todo o seu amor. Este é o maior dos mandamentos, e esse é o primeiro maior mandamento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E quando eu vou analisar a Bíblia, eu vejo que o nosso Jesus, ele não foi tentado pelos de fora, muitas vezes, mas ele foi tentado pelos de dentro. Muitas vezes Jesus não foi tentado por pessoas de fora, mas por pessoas de dentro, porque foi os doutores da lei que indagaram Jesus acerca da lei. Foi um doutor que, um certo publicano, que veio até Jesus perguntando o que era necessário fazer para conquistar a vida eterna. E Jesus pergunta para ele: tu conheces os mandamentos, ou lê? E ele cita aquele mandamento para Jesus, dizendo: o mandamento que é amar a Deus e amar o próximo. E a Bíblia, aleluia, quando ele recita este mandamento, Jesus disse: olha, vai e faz dessa forma. Mas aquele homem indaga a Jesus perguntando como era e o que era amar o próximo. E Jesus cita esta parábola do bom samaritano, a qual foi ministrada pelo nosso irmão Pedro. A Bíblia diz que Jesus cita a parábola dizendo que havia um homem descendo de Jerusalém para Jericó. E esse homem cai, como Pedro, nosso irmão José Marcelo disse, ele fica machucado porque os ladrões, os salteadores o roubaram, bateram nele, machucaram ele e deixaram ele no chão. E a Bíblia diz que ficando ele no chão, passou quem? O sacerdote. O sacerdote hoje, irmãos, é o mesmo que um pastor. Um homem que cuida das ovelhas. O pastor que cuida dos seus membros. Um homem que foi levantado na terra para amar, para cuidar. E a Bíblia diz que o pastor ou o sacerdote passou por ele, olhou de lado e nem ligou para a situação daquele homem. Aonde está o amar o próximo? Da mesma forma o levita passou, agiu da mesma forma. O levita é aquele que está na incumbência de trazer a presença de Deus para a igreja. O levita é aquele que tem a responsabilidade de chamar a atenção de Deus para a igreja. Mas o levita que estava na responsabilidade de trazer Deus para a igreja, de trazer a presença para a igreja, de adorar Deus, passou, fez da mesma forma. Virou a cara de lado e viu aquele homem como nada. E a Bíblia diz que o nosso Jesus, ele diz que não precisa de médico os sãos, e sim os doentes. Não precisa de salvação os que já estão salvos, mas sim os pecadores. A Bíblia diz que quando eles viram de lado passar esse samaritano, ao qual havia uma grande rixa entre judeus e samaritanos, porque um achava que devia adorar em Jerusalém, outros achavam que devia adorar em outros lugares, e havia essa rixa. E a Bíblia diz que esse samaritano, que talvez muitos sacerdotes, muitos levitas, muitos judeus olhavam para eles e viam como nada, viam como um homem sem Deus. Talvez esse samaritano era olhado e muitas pessoas o acusavam, mas ele passando, ele demonstrou o que muitos na igreja não demonstraram, que foi o amor, irmãos. A Bíblia diz que ele cuidou daquele homem, amou.
A Bíblia diz que ele estendeu as mãos, levou com a estalagem e disse: o que ele gastar eu pagarei. Mas já foi ministrado, irmãos. A Bíblia Sagrada vai nos contar que Jesus ele veio na terra com o intuito de salvar a humanidade. E o amor do nosso Deus é um amor incondicional que não se pode comparar. Um amor a ponto de entregar-se a si mesmo em uma cruz e pagar um alto preço pela humanidade, uma humanidade que talvez estava perdida para muitos, mas Jesus olhou e viu esperança. Sabe por quê? Porque Jesus olhou e viu eu, viu você, viu o pastor Robério, viu a irmã Márcia, viu cada irmão que está aqui. Jesus olhou e viu que ainda tinha solução. Era necessário pagar um alto preço, era necessário ele morrer em morte de cruz, ele nos amar. Era necessário para que nós tivéssemos essa oportunidade de estarmos aqui. E a ordenança do nosso Jesus, a ordenança do nosso Deus, foi que nós viéssemos passar a sua mensagem sobre toda a terra. E a mensagem do nosso Jesus, irmãos, simplifica tudo, ou resume tudo em amor. Porque aquele que ama o seu próximo, ele não deseja o mal. Aquele que ama o seu próximo, jamais ele vai sentar com o outro para tirar pedra, para falar mal. Aquele que ama o seu próximo, quando vê o seu próximo necessitando de ajuda, ele vai ajudar. Irmãos, aleluia, os próprios discípulos que caminharam com Jesus, aleluia, como Pedro, ele teve que aprender no seu dia a dia que servir a Deus, aleluia, que ser servo, que ser discípulo era muito mais além do que aquilo que ele estava pensando. Que o defender Jesus não era da forma que ele pensava. Pois quando vieram pegar Jesus para levar para o Calvário, a Bíblia diz que Pedro estende sua espada e corta a orelha de mal. E Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, não é assim. Com ferro tu fere, com ferro tu ferasseia. A Bíblia diz que mesmo eles indo ali pegar Jesus, Jesus pega a orelha de mal novamente, coloca no lugar. Ali ele dá um ensinamento a Pedro que injustiça não se paga com justiça, que mal não se paga com mal. Jesus ali ele dá um ensinamento para Pedro que ainda, aleluia, que alguém te deseje mal, você tem que se desejar a ele o bem. E Pedro aprendeu com isso, irmãos. Eu acredito que ele aprendeu naquele dia. A Bíblia vai dizer em Atos dos Apóstolos, no capítulo número 3, que havia um homem paralítico desde o ventre da sua mãe. Um homem que nasceu paralítico e todos os dias a Bíblia diz que ele era levado, ou seja, alguém levava ele à porta do templo. Foi uma área formosa e a Bíblia diz que ali ele se assentava durante todo o dia a pedir esmola. E a Bíblia diz que a hora nona, Pedro subiu ao templo para orar. Atos dos Apóstolos, Pedro já estava revestido, Pedro já estava convertido, Pedro já estava mudado. Pedro não era mais aquele Pedro ignorante, Pedro agora era um novo Pedro, um Pedro lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E a Bíblia diz que quando ele chega à porta do templo, a Bíblia diz que este homem que estava à porta do templo, ele olha para Pedro, ele pede uma esmola. Ele olha para Pedro e pede talvez algo para comer ou algo para levar para sua casa. E Pedro, quem sabe, passando uma prova terrível, pastor, olha para ele: irmão, eu não tenho prata nem ouro. Quando ele pede a Pedro, irmãos, a Bíblia diz que primeiramente Pedro olha para ele e diz assim: fita os olhos em mim, olha para mim, ou olha para nós, que estava Pedro e João. E quando ele fala assim, olha para nós, quem sabe gera uma expectativa naquele homem, né?
Quando ele pede, Pedro fala, olha para nós, gera uma expectativa de que ele iria receber alguma coisa da parte de Pedro, quem sabe uma moeda, aleluia, quem sabe algo para se alimentar, e gerou uma expectativa nele que ele iria receber alguma coisa. E a Bíblia diz que, junto com aquela expectativa, quando Pedro fala, olha para nós, quem sabe veio um momento de desânimo, porque Pedro olhou para ele e disse, olha, eu não tenho prata, nem tenho ouro. Vamos gerar uma expectativa, como disse, olha para nós. Mas quando ele recebe essa palavra, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Aí, levanta a expectativa de novo. O que tenho, isto te dou. Aí Pedro olha para aquele homem e disse, olha, em nome de Jesus, levanta e anda. O paralítico imediatamente andou, né, irmãos? Deixa eu ver se a igreja está ligada. Em nome de Jesus, levanta. Imediatamente andou, né? Não, irmãos. Não andou. Sabe por quê? Porque o que o paralítico precisava era de uma mão amiga. Uma mão amiga. Quem sabe a fé daquele homem não era como a fé do paralítico de Betesda, que quando Jesus disse, olha, toma tua cama e anda, imediatamente ele levantou e andou. Mas quando Pedro fala, levanta e anda, a Bíblia faz questão de relatar, de dizer que estendendo a mão. Irmãos, nós estamos vivendo dias em que está tendo muito levanta e anda, e isso é bom. Estamos vivendo dias em que muitos têm profetizado e sentado na cadeira, como Jonas sentou esperando a desgraça do povo. Estamos vivendo dias em que muitos têm olhado, têm profetizado, Deus vai matar, Deus vai fazer isso, e sentando como Jonas esperando a destruição. E muitas vezes, quando há um arrependimento, como Nínive se arrependeu, e Deus usou de misericórdia para com aquela cidade, muitos profetas ainda ficam com raiva. Então está tendo muito levanta e anda, mas o estender das mãos é que está tendo pouco. O abraçar é o que está tendo pouco. Porque a Bíblia diz que quando Pedro disse, olha, levanta e anda, ele não andou imediatamente. Mas a Bíblia diz que quando ele estende as mãos, os pés e artelhos começam a se endireitar. Quando Pedro estende as mãos, a Bíblia diz que aquele paralítico levanta e começa a andar. Estenda suas mãos para o seu próximo. Estenda suas mãos para o seu amigo. Estenda suas mãos para aquele que está do teu lado. Estenda suas mãos para o seu filho, para a sua filha. Estenda suas mãos para o seu esposo, para a sua esposa. Estenda suas mãos para o seu vizinho. Profetiza e estenda as mãos para o teu inimigo. Aquele que muitas vezes você olha e fala, eu não quero nem meio com ele. Jesus não nos ensinou dessa forma. Se não me falha, Mateus 5. Vou procurar para Mateus 5. A Bíblia vai dizer que do amor ao próximo. 5:43, sim, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu amigo. O teu inimigo, melhor dizendo. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo.
Aí Jesus diz, ó, eu porém vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltrata e vos persegue, para que sejais filhos do vosso Pai que estais nos céus. Meu Deus, 9h37. Eu vou encerrar, amém? Pois que galardão nós teremos, diz a palavra, se amarmos a quem nos ama? Ou que bem teremos se desejarmos a paz para quem nos deseja a paz? É Jesus que está dizendo. Galardão teremos, irmãos, se amarmos a quem nos quer mal. O nosso maior exemplo é Jesus na cruz. Quando ele olha para o céu e diz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Eles estavam lá cuspindo, chicoteando, lançando Jesus com a lança, e Jesus estava dizendo, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Foi como nós dizemos aqui no culto de Santa Ceia, mesmo Judas estando na mesa, ele sabendo que ele iria o trair, ele o amou, ele tratou como os outros. O amor de Deus em nós é dessa forma. A Bíblia diz que de todos os dons, podemos ter todos os dons, profetizar, revelar, todos os dons que nós tivermos, irmãos, se não tivermos o amor, todos esses dons serão inúteis. Se não tivermos o amor, todos eles serão em vão. Eu tinha mais um pouco para falar, mas eu não vou enfadar os irmãos, o horário já voou. Eu sei que os irmãos trabalham aqui em São Paulo, trabalham cedo. A gente lá na Bahia, irmãos, acorda 6h30, né? Quando é 7 horas, nós estamos no trabalho. Não demora, é pertinho o trabalho. Tudo lá é perto, lá no interior onde a gente mora, né? A gente mora no interior. Se a gente morasse na capital, vocês iam ver o estranhado que a gente está falando aqui, é uma Bahia. Gente, mas no interior não fala muito dessa forma, não. É um pouco diferente, mas é assim. E com tudo isso, irmãos, pode colocar de pé? Já vou encerrar. Com tudo isso, quando nós fazemos o bem ao nosso próximo, quando nós amamos o nosso próximo, uma certeza que nós temos, quando fazemos sem requerer nada em troca, uma certeza que eu te dou, é que os céus vão ser abertos em seu favor. Amém? Tenha certeza que se você amar e fazer o bem ao seu próximo, os céus vão ser abertos em seu favor. Aquilo que é impossível vai tornar possível, porque você carrega o amor de Deus no seu coração. Um exemplo maior é a Sunamita. Em outra oportunidade nós vamos pregar sobre ela. Amém? Porque senão o tempo vai embora. Amém? Um grande exemplo é a Sunamita. Feche os seus olhos. Eu não costumo pregar muito assim não, irmãos. Vamos, querido. Mas há tempo para tudo. Amém? Aleluia. A presença de Deus é real. E ela fala contigo nessa noite. Ela te toca. Eu sei que no decorrer desses dias, com esse ensinamento, eu sei que Jesus vai transformar vidas. Eu sei que vidas vão ser impactadas com o amor de Deus. E esse amor não vai ficar só aqui entre quatro paredes, mas ele vai fluir sobre este lugar, sobre este bairro, sobre esta cidade, sobre o estado de São Paulo. Eu sei que este amor, eu profetizo, vai fluir sobre o teu vizinho, vai fluir na tua casa. Este amor, aleluia, vai impactar vidas. Porque aonde está o amor está Jesus. Aonde está a caridade está Jesus.
Aonde está a longanimidade está Jesus. Aonde está a bondade está Jesus. Aonde está a paciência está Jesus. Aonde está, irmãos, os frutos do Espírito, ali Jesus se faz presente. Amado Deus e Pai, eu quero orar ao Senhor, Deus, eu sei, Pai, que o Senhor falou neste lugar e o Senhor está ensinando os teus filhos a cada dia o amor ao próximo, o amor ao amigo, o amor à obra, o amor à sua casa, Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, se ainda há um coração endurecido, Pai, que não quer perdoar, mas se ainda há um coração endurecido, Senhor, que não quer, meu Deus amado, levar o seu amor, se ainda há um coração endurecido que não quer deixar o Senhor transformar, Deus, eu quero te pedir no nome de Jesus Cristo, que nessa noite, Pai, este coração de pedra venha se tornar um coração de carne, um coração temente, um coração que ama, um coração que adora o teu santo e glorioso nome, Senhor. Pai, no nome de Jesus, que esse amor possa fluir sobre os teus filhos, sobre as nossas vidas, que esse amor possa fluir sobre a nossa casa, que esse amor possa fluir, Senhor, sobre a nossa parentela, em nome de Jesus Cristo, que este sentimento de ajudar, que este sentimento de estender as mãos, Pai, não venha ficar só aqui, meu Deus, não venha ficar, Senhor, só entre quatro paredes, mas que possa se estender aí afora, que possamos levar o teu evangelho ao necessitado, ao mendigo, que possamos levar o teu evangelho às pessoas que estão necessitando de ouvir a tua palavra, pois levando o evangelho, Senhor, aí afora, nós estamos levando o teu amor, e que este evangelho possa ser pregado e também ser vivido, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa fazer a nossa mente uma mente fértil para o Senhor, que o Senhor possa nos trazer a lembrança, aquele irmão que talvez está sumindo no culto, que o Senhor possa nos trazer a lembrança, aquele irmão que talvez há tempo vimos, que o Senhor possa nos fazer amar, correr atrás dele, trazer de volta a ovelha que está perdida, Deus, no nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus, amém? Glória a Deus, que Deus abençoe a todos, amém? Perdão por um tempinho passado, amém? Eu sou grato a Deus por essa oportunidade, pastor, amém? Sou grato a todos vocês por essa recepção maravilhosa, né, que nos recebeste neste lugar, amém? Eu creio que antes de ir embora nós vamos retornar para adorar a Deus aqui, junto com os irmãos, amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Boa palavra, irmãos. Deus abençoe o pastor Durval. Eu disse que desde domingo o senhor esteve aqui, ministrou a palavra. Não sei se minha mãe falou para o senhor, mas eu falei para ela assim: mãe, como é bom sentir comunhão. Eu senti comunhão com a sua vida, amém? Tio nem fala, tio é de casa, né? Mas que Deus possa te abençoar, também te conduzir nessa boa palavra, nesse bom propósito do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe. Queridos, estou deixando os recados. Nós temos amanhã nosso estudo bíblico, a live às 20, às 21h30, tá bom? Estamos com o tema, começando agora os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, tá bom? Então a gente vai passar. São 2 aulas, irmãos, base, só para você conhecer e entender o propósito, amém?
Você que pode, esteja conosco. Lá no cantinho da sua casa, a gente vai estar ali online. Você entra lá e aprende junto com a gente. Papel, caneta na mão, tá bom? Então, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Deuteronômios, Números. A gente vai passear por esses 5 livros aí. Rapidinho, um bom resumo, só para nos ajudar. Depois a gente vai para os outros temas aí, tá bom? Sábado de manhã, 5 de oração, consagração, das 9 às 10. Amém? Sábado à noite estava marcado o culto dos homens. Eu vou formar amanhã com os homens, resumir. Eu vi que tinha mensagem hoje, né? Quem vai estar sábado? Dependendo da quantidade, a gente permanece no sábado e depois a gente faz outro. Mas os que estão, que podem vir, a gente faz o culto, tá bom? Nosso culto vai ser diferente, a gente resolve lá com os homens lá. Domingo de manhã eu vou estar pregando lá na Cebel, ali no Bela Vista, pastor João Carlos, amém? Na mesa da comunhão, né? Culto uma bênção. E domingo à noite nós estamos no culto aqui às 18 horas. Você que pode, venha e traga mais um. Seja a boca de Deus, semente de Deus, em nome de Jesus. Pedido de oração, amém? Irmão da Dona Fátima, Donizete, eu vou falar Roberval, meu Deus do céu. Donizete, mais algum pedido de oração, irmãos? Área da saúde. Pastora Patrícia. Pastora Patrícia está aqui, então a gente vai pôr as mãos aí em nome de Jesus. É a minha prima. Meu Deus, prima e esposa. É minha prima. Pastora também? Pastora também. Amém. Vai fazer a cirurgia na coluna. Prima do pastor Roberto, Patrícia. Amém. Davi, legal. A da saúde também. Feche seus olhos, irmãos, vamos orar. Agradecer o nome do Senhor e apresentar suas almas ao Senhor. Pai querido, por mais uma vez nós entregamos diante do teu altar, Senhor. Cada pedido de oração que foi aqui, meu Deus, levantado neste altar, Senhor, vai de encontro, Senhor. O Senhor é Deus de perto e também o Deus de longe. Faz, meu Deus amado, o sobrenatural, assim como a palavra que foi ministrada, Senhor. Pedro não tinha, meu Deus, nem prata nem ouro, mas aquele homem levantou curado, Senhor. Pai, nós sabemos que o teu nome, o nome do Senhor tem poder para curar, para restaurar, Senhor. Pai, vai de encontro nessa noite, cuida da tua igreja, Senhor. Desses que aqui estão e aqueles que também não puderam estar. Livra de todo mal, dá sabedoria, dá discernimento, dá força, Senhor. Tenhamos, meu Deus, uma noite abençoada. Possamos acordar na nossa sexta-feira, cheios do Espírito Santo. Para o mundo lá fora, Senhor, é o sextou com o mundo. Para nós aqui dentro, é sextar na tua presença, Senhor. Nos abençoa, nos cobre com o teu manto, nos enche do teu Espírito Santo. Sejamos em ti mais do que vencedores. Nos aprendemos a amar, nos aprendemos a se posicionar. E que o céu esteja sobre cada um de nós. Que o seu nome esteja sobre cada um de nós. Que a sua bênção esteja sobre cada um de nós. Obrigado por tudo. Nós te agradecemos em todo o tempo, porque em todo o tempo o Senhor tem sido bom conosco. Em nome de Jesus. Curva a sua cabeça. Que o grande amor de Deus Pai, graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo permaneçam com todos hoje, por todo sempre. Todos digam amém. Que Deus te abençoe em paz. Em nome